Oi, pessoal, eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. Oiê, eu sou a Bia e no episódio dessa terça-feira, eu e a Ju falaremos sobre os períodos da ditadura civil-militar brasileira e as suas características. Esse é mais um episódio que trata aspectos desse período histórico vivido pelo Brasil e que continuará a ser abordado ao longo das próximas terças-feiras do mês de julho. E além dessa novidade, recentemente foi criado o quadro Cultura, onde eu discuto temas importantes que permeiam as ciências sociais. Os episódios do quadro vão ao ar às sextas-feiras e acontecem aqui no História Alternativa, mas sob o meu comando. Os episódios de terça seguem normalmente comigo e com a Ju. Antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. Não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. A ditadura militar no Brasil passou por 3 fases diferentes ao longo de seus 21 anos de duração. A primeira foi de legalização do regime autoritário, por meio de decretos-lei e de uma nova Constituição. A segunda, de recrudescimento da repressão e da violência estatal contra os opositores da ditadura. E a terceira, de reabertura política, com a lei da anistia e o movimento pelas eleições diretas para presidente. Os militares, desde o início, sinalizaram quem estava no comando. Foram eles que escolheram os ministros, entre os quais predominavam os fardados, com um espaço modesto para os civis que participaram do golpe. Imediatamente foram revogadas as leis e os decretos de João Goulart, com a nacionalização das refinarias de petróleo, a desapropriação de terras para a reforma agrária e, um pouco depois, a lei que controlava a remessa de lucros das empresas estrangeiras. Os investimentos estrangeiros, que haviam sido negados ao governo de Goulart, retornaram e o Fundo Monetário Internacional, FMI, deu sua bênção para o rescalonamento da dívida externa brasileira. A dupla de economistas conservadores, Roberto Campos e Gouveia de Bulhões, adotou políticas ortodoxas para dar um rigoroso combate à inflação, a partir de um forte arroxo dos salários e da revogação de conquistas trabalhistas, como a da estabilidade no emprego. Até 1979, os salários sempre foram reajustados abaixo da inflação, e somente a cada 12 meses. Foi imposto um arroxo salarial ao mesmo tempo em que as entidades sindicais foram reprimidas. 452 sindicatos de trabalhadores sofreram intervenção. Em vários deles foram realizadas prisões. Os 17 dirigentes do Comando Geral de Trabalhadores, CGT, foram condenados a muitos anos de cadeia. Nos interrogatórios, já se adotava a tortura, conforme denúncia do advogado Sobral Pinto ao Superior Tribunal Militar. A resistência popular ao golpe começou a se manifestar. Nas eleições para governador de 11 estados, em 1965, os candidatos do governo foram derrotados em 5 deles: Minas Gerais, Guanabara, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Em represália, o governo impôs um endurecimento que resultou no Ato Institucional número 2, AI-2, de 27 de outubro de 1965. No preâmbulo, ele anuncia: não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. O AI-2 determinou que a eleição presidencial passasse a ser indireta, extinguiu os partidos,
reafirmou as cassações e a suspensão de direitos políticos, transferiu para a Justiça Militar os julgamentos de civis pela Lei de Segurança Nacional, ampliou os poderes arbitrários do presidente da República para impor estado de sítio e intervir nos estados, também determinou a criação de novos partidos, mas apenas 2, um de apoio ao governo, que seria a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o outro de oposição responsável, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. O Ato Institucional número 3, de fevereiro de 1966, tornou indiretas também as eleições para governadores dos estados. Com cassações e pressões, o regime conseguiu criar um clima de constrangimento durante as eleições, e a ARENA, o partido do governo, ampliou sua hegemonia nos estados, no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas. Na sucessão presidencial, o general Costa e Silva, após bem-sucedidas articulações entre os militares, impôs sua candidatura e foi eleito pelo Congresso em 1966. Outra decisão do governo foi a de revogar a Constituição de 1946. Castelo Branco decretou o Ato Institucional número 4, pelo qual convocou extraordinariamente o Congresso, que estava em recesso, para aprovar o projeto da nova Carta Constitucional. A Constituição de 1967 sintetizava o espírito da doutrina de segurança nacional, transformando a supremacia do Poder Executivo sobre os outros poderes e o princípio da vigilância do Estado sobre a sociedade em preceito constitucional, que havia sido formulado por 4 juristas em 72 horas. A nova Constituição foi aprovada exatamente em 33 dias, no dia 24 de janeiro de 1967. Além disso, a Constituição Liberticida, como foi chamada por seu caráter autoritário, estabeleceu eleições indiretas para presidente e governadores e determinou que os governadores nomeariam os prefeitos das capitais. Os decretos-leis passaram a ter 60 dias para ser votados no Congresso. Vencido o prazo, eram considerados automaticamente aprovados. Ela incorporou a doutrina de segurança nacional. O Conselho de Segurança Nacional foi definido como uma instância máxima. Os poderes da União foram ampliados em detrimento do Estado e município. O general Costa e Silva tomou posse como presidente em março de 1967, no mesmo dia em que a nova Constituição entrou em vigor. Prometia um regime mais liberal e humano, e uma revista chegou a anunciar o evento como a Posse da Esperança. Durante o governo Castelo Branco, muitos liberais que apoiaram o golpe tinham rompido com o regime, assustados com as cassações, com os inquéritos policiais e militares e com os atos institucionais. Os atos institucionais foram leis com força constituinte, impostas pelos militares e juristas autoritários, o que significa dizer que elas valiam mais que a própria Constituição. Seu objetivo básico era reforçar o poder do presidente da República, passando por cima das formalidades constitucionais e dos direitos individuais. Tudo isso passou a consolidar uma ditadura militar, apesar das promessas feitas pelos golpistas de uma rápida intervenção. A crise econômica também preocupava, desgastando o governo. Mas no decorrer de 1967 e 1968, a resistência à ditadura se ampliou muito, a começar pelo movimento estudantil, que foi engajando os setores da classe média em manifestações de rua cada vez maiores. Os trabalhadores também ensaiaram uma reação ao arroxo salarial, fazendo as greves de metalúrgicos em Contagem e em Osasco. Essas greves foram fortemente reprimidas, com prisões, seguidas da elaboração de listas para que quem tivesse participado não conseguisse mais emprego em nenhuma indústria. A retomada do crescimento econômico ainda não era claramente percebida pela classe média, e o país continuava a viver os efeitos da crise econômica.
Os estudantes se mobilizaram contra a ditadura, mas também por questões específicas, contra a privatização do ensino superior e pela ampliação de vagas nas universidades. Os secundaristas estavam muito mobilizados, tanto quanto os universitários. No Rio de Janeiro, o assassinato do estudante Edson Luiz pela polícia militar em março de 1968, durante uma manifestação contra o fechamento de um restaurante estudantil, criou um clima de grande indignação. Cerca de 50 mil pessoas compareceram ao enterro do jovem. Já na missa de sétimo dia, a PM atuou com grande truculência. A violência policial contra populares estudantes do Rio de Janeiro atingiu seu ápice no dia 21 de junho de 1968, chamado de Sexta-feira Sangrenta, com dezenas de feridos e 4 mortos. Em resposta, a passeata dos 100 mil, que ocorreu em junho, foi a maior manifestação de massa do período. Causou tanta repercussão que levou o governo a negociar com os estudantes, mas sem acordo. Em junho daquele ano, as manifestações de rua foram proibidas pelo ministro da Justiça. Ao mesmo tempo em que a repressão ia inviabilizando as ações pacíficas, surgiam as primeiras ações armadas de guerrilha. No dia 7 de março de 1968, um comando da Vanguarda Popular Revolucionária promoveu o primeiro de uma série de 370 assaltos a banco que seriam feitos pelos vários grupos de guerrilha urbana até 1970. O segundo assalto foi um mês depois, promovido pela recém-formada Ação de Libertação Nacional, ALN, comandada por Carlos Marighella. Daí se seguiram as ações em série. No decorrer de 1968, as ações da guerrilha urbana, cada vez mais frequentes, tensionaram os governantes e seus apoiadores. De início, o aparato policial estava despreparado para fazer frente a essas ações clandestinas, mas logo se articulou e a repressão começou a obter vitórias. Em 12 de outubro de 1968, a polícia prendeu cerca de 1.000 estudantes, participantes de um congresso da UNE em Ibiúna, no interior de São Paulo. Toda a liderança estudantil foi presa. Todos foram fichados pelo DOPS e os líderes mais conhecidos foram mantidos na cadeia. Essa foi uma ação muito significativa, porque permitiu a identificação de um grande número de futuros guerrilheiros. Conhecidos e perseguidos pela repressão, muitos desses jovens apressaram sua entrada nas organizações de luta armada. 3 fatos em particular causaram grande tensão na tropa que pressionava o governo por mais repressão. A manifestação de 1º de maio na Praça da Sé, em São Paulo, em que o governador Abreu Sodré foi expulso do palanque a pedradas, a bomba atirada por um comando da VPR contra um quartel do Exército, em julho de 1968, que provocou a morte de um soldado, e o terceiro, que foi a gota d'água, um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, na Câmara dos Deputados, propondo um boicote aos militares. A resposta do governo foi decretar no mesmo dia o Ato Institucional número 5, AI-5, no dia 13 de dezembro de 1968, que consolidou a fase mais terrível do período ditatorial. A partir de então, o presidente podia, sem qualquer limitação, fechar o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras municipais, cassar mandatos legislativos e executivos, federais, estaduais, municipais, suspender direitos políticos, demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares, demitir ou remover juízes, decretar estado de sítio sem restrições, confiscar bens para punir corrupção, legislar por decreto, baixar atos institucionais e complementares. Além disso, os acusados de crimes contra a segurança nacional perderam o direito a habeas corpus e passaram a ser julgados por tribunais militares, sem recurso. Para completar o quadro, os atos com base no próprio AI-5
não podiam ser objetos de apreciação do judiciário. Ainda no dia 13 de dezembro, o presidente fechou o Congresso por tempo indeterminado. As Forças Armadas e a polícia foram postas de prontidão. Havia medo de uma reação popular por causa da memória das passeatas recentes, mas a esquerda mais mobilizada apostava em outro projeto, a luta armada. No dia 30 de dezembro, saiu mais uma lista de caçados, entre eles os deputados federais Márcio Moreira Alves, Mário Covas e o líder da direita, Carlos Lacerda, grande conspirador contra Goulart e aliado dos militares que, vendo suas aspirações à presidência da República frustradas, havia passado para a oposição. Um balanço dessa primeira fase mostra que a ditadura alcançou a burocracia estatal em todos os níveis. As Forças Armadas, o Poder Judiciário, as universidades, os sindicatos, outras entidades de classe e as organizações estudantis. Prendeu milhares de pessoas, que foram processadas pela Comissão Geral de Investigações. Em consequência dessas prisões e processos, milhares de pessoas, dentre elas militares, cientistas, professores, juízes, funcionários de empresas estatais e privadas, operários, marinheiros e portuários, jornalistas, artistas, intelectuais e lideranças sindicais também perderam o emprego. Muitos foram proibidos de trabalhar em sua profissão. Quanto à liberdade de opinião, desde o início, o regime militar fechou dezenas de jornais da imprensa comunista, socialista e de caráter operário e sindical. Provocou a venda e a descaracterização da rede de jornais nacionalista Última Hora e constrangeu à falência o Correio da Manhã, jornal liberal independente. Uma das iniciativas mais arbitrárias da ditadura foi a destruição do grupo econômico do empresário nacionalista Wallace Simonsen, o que levou ao drástico fechamento da TV Excelsior, o canal de televisão mais moderno e de maior audiência no país, caracterizado por um jornalismo progressista. A partir desse momento, o general-presidente podia tudo. Passou a acumular poderes absolutos e começou a fazer uso deles, caracterizando um período de arbítrio completo. Em 1969, Costa e Silva manteve fechado o Congresso e várias assembleias legislativas. Aposentou intelectuais como Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Otávio Iani, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, e o general Pevi Bevilacqua, do Superior Tribunal Militar, STM. Cassou os mandatos de 4 senadores e de 95 deputados federais. Prendeu Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. Em 11 meses, impôs 12 atos institucionais, 59 atos complementares e 20 decretos-lei. O sistema de segurança exacerbou as ações de violência, desrespeitando as próprias leis do regime, com a justificativa de que se vivia uma guerra revolucionária. O presidente Costa e Silva encomendou ao vice, Pedro Aleixo, uma reforma constitucional para reduzir o grau de arbítrio da AI-5 e restabelecer a legalidade. Em junho de 1969, anunciou que reabriria o Congresso para que a reforma fosse apreciada, mas não conseguiu. Em agosto daquele ano, o presidente sofreu uma trombose e não tinha mais condições de governar. Seu sucessor legal, Pedro Aleixo, que havia sido contrário à AI-5, foi impedido de assumir por um golpe palaciano. Em seu lugar, tomou posse uma junta militar, formada pelos ministros das 3 armas, Marinha, Aeronáutica e Exército, por uma decisão do Alto Comando das Forças Armadas, formalizando pelo ato institucional número 12. 4 dias depois de sua posse, a junta militar iria enfrentar um grande desafio: o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrecht, por um grupo de guerrilheiros de 2 organizações de esquerda, a Dissidência Comunista da Guanabara, que a partir de então iria se denominar Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a Ação Libertadora Nacional.
Em troca do embaixador, a junta militar cedeu às exigências dos sequestradores. Aceitou divulgar um comunicado escrito por eles e enviou ao México 15 militantes que estavam presos. Em represália, foram decretados 3 atos institucionais, números 13, 14 e 15, e uma versão ainda mais radical da Lei de Segurança Nacional. Caracterizando a situação como de guerra revolucionária, a nova legislação previa pena de morte por fuzilamento, prisão perpétua e banimento para alguns crimes, como as ações armadas. Também autorizava a prisão de qualquer cidadão, mesmo com residência e profissão fixas, em regime de incomunicabilidade por 10 dias. A Lei de Segurança Nacional ainda previa penas pesadas para coibir a manifestação de pensamento, principalmente a veiculada por meio de comunicação. Esses dispositivos foram postos em prática de maneira generalizada, submetendo imprensa escrita, rádio, TV, música, teatro, cinema e literatura à censura prévia, intimidação, processos e prisões de jornalistas, artistas e intelectuais. O general Emílio Garrastas Médici foi eleito no dia 25 de outubro de 1969 por oficiais generais referendados pelo alto comando, formado pelos ministros militares e os oficiais de Estado-Maior. O último ato institucional, o AI-17, de 10 dias antes da eleição, declarou vago o cargo de presidente da República e autorizou a junta a punir atos de inconformismo de militares contra a escolha de Médici, sinal de radicalização das divergências internas. O ato tentava evitar o divisionismo nas Forças Armadas, sobretudo a ação do general Albuquerque Lima, considerado um aventureiro e excessivamente nacionalista em política econômica. Mesmo contando com esse aparato legal extremamente rigoroso, o regime militar extrapolou suas próprias leis e praticou amplamente ações ilegais, cometeu crimes contra os direitos humanos e crimes de lesa humanidade. O governo do general Médici inaugurou essa etapa mais sombria do regime, que foi a aplicação do terror do Estado para enfrentar a resistência dos opositores. Para isso, a ditadura já vinha se preparando há anos, formando uma legião de oficiais, muitos deles recebendo treinamento nos Estados Unidos. No final de 1973, se encerrava o ciclo de crescimento econômico financiado pelos investimentos internacionais e pelo petróleo barato. Os baixos preços do petróleo e a guerra árabe-israelense levaram os países árabes produtores de petróleo a criar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a adotarem em conjunto a elevação do preço. Para amenizar o abalo em sua economia, que era grande consumidora desse recurso natural, o governo dos Estados Unidos promoveu uma forte elevação dos juros. O Brasil, dependente dessa importação e endividado com os Estados Unidos, foi duplamente atingido pela elevação do preço do petróleo e pela forte subida dos juros. Logo, a economia brasileira entrou em crise. A nova conjuntura fragilizou o governo militar no campo de suas maiores conquistas: o crescimento econômico por meio do estímulo ao consumo da classe média, as condições de vida que decaíram, a oposição que cresceu. O regime se debateu em divergências internas sobre o presidente que substituiria Médici, e o indicado, o general Ernesto Geisel, representava a tendência que buscava uma nova institucionalização do regime, em oposição à linha dura, defensora de repressão direta e sem sutilezas jurídicas. Afinal, a resistência armada já havia sido derrotada e o regime precisava se articular politicamente, ampliar sua base de apoio. A eleição indireta de Geisel para presidente, prevista na Constituição de 1969, foi feita em janeiro de 1974, num colégio eleitoral. Durante o regime militar, os presidentes da República eram eleitos por colégios eleitorais, ou seja, de forma indireta, depois de serem escolhidos dentro das Forças Armadas.
A candidatura era apresentada e o colégio se reunia para referendar a escolha militar. Até poderia surgir um candidato de oposição, mas ele teria pouquíssimas chances, pois o colégio era organizado para garantir a maioria dos votos para o governo. Normalmente, ele era composto pelo Congresso Nacional e por outros representantes dos governos estaduais, mas a sua organização foi sendo modificada com o tempo. Geisel tomou posse em março daquele ano, anunciando um programa de distensão política lenta e gradual. Suspendeu a censura ao jornal O Estado de São Paulo, buscou uma nova base de sustentação do regime e apostou nas eleições parlamentares que ocorreriam em novembro para a renovação da Câmara dos Deputados, de 1/3 do Senado e das Assembleias Legislativas. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição consentida, estava tão enfraquecido por conta da derrota eleitoral de 1970 e do clima de repressão e censura que vários de seus membros pensavam em sua autodissolução. Mas, como o governo deu alguma liberdade para debates na TV e no rádio durante a campanha eleitoral, o partido aproveitou para denunciar a repressão e as injustiças sociais. Para surpresa geral, e não menor do próprio MDB, a oposição ganhou 16 das 22 vagas disponíveis, e na Câmara dos Deputados, sua bancada avançou de 87 para 165 cadeiras, passando a ter número suficiente para impedir emendas à Constituição e mudanças legais que viessem do governo, sem falar na possibilidade de ter maioria, em médio prazo, no próprio colégio eleitoral que elegia o presidente. Nas assembleias estaduais, o MDB fez maioria em São Paulo, Rio Grande do Sul, Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro, Amazonas e Acre. Embora submetidos a uma pesada censura prévia, jornais da imprensa alternativa como Opinião, Movimento e O São Paulo, este último da Cúria Metropolitana de São Paulo, porta-voz do arcebispo Evaristo Arnos, começaram a passar as matérias censuradas a jornais estrangeiros, como The Guardian, e as denúncias se espalharam. Movimentos e entidades internacionais de defesa dos direitos humanos aproveitaram esse material para promover campanhas denunciando a política de repressão terrorista do governo brasileiro, o que prejudicava cada vez mais a sua imagem no exterior, dificultando negócios e relações diplomáticas. O empenho da ditadura em desmentir esse cenário ficou mais uma vez desmoralizado quando ocorreu o chamado Massacre da Lapa. Em dezembro de 1976, o Exército surpreendeu uma reunião do Comitê Central do PCdoB, assassinou 3 dos seus dirigentes e prendeu mais 6 militantes, que foram submetidos a torturas sistemáticas. Esses crimes ganharam grande repercussão na Europa, nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, porque jornais como o Estado de São Paulo, já livres da censura, ousaram cobrir esses fatos. Em 1977, Jimmy Carter tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Sua política de afastamento das ditaduras, que os governos que o antecederam haviam estimulado, e de defesa dos direitos humanos, provocou dificuldades para o governo de Geisel e o arrefecimento das relações entre os dois países. O período que vai de 1974 a 1977 foi um verdadeiro carrossel de emoções políticas. O governo Geisel, que prometia mudanças, assustado com os resultados das eleições, resolveu se fechar novamente. Por um lado, aceitou a vitória do MDB, mas liberou a linha dura para fazer uma caça às bruxas vermelhas. Os comunistas do PCB, considerados os articuladores da vitória do MDB, foram duramente perseguidos a partir de janeiro de 1975. Para não ter outra surpresa eleitoral, o governo proibiu a campanha com debates na rádio e na TV, através da Lei Falcão. O governo se sentia tão senhor da situação que, em 1977, lançou o Pacote de Abril e fechou o Congresso. Ao mesmo tempo que afrontava os liberais e os que exigiam liberdade democrática, o governo Geisel tentava controlar a oposição da linha dura militar. Em outubro de 1977,
foi demitido o general Silvio Frota, ministro do Exército que se opunha à política de abertura. Quando tudo parecia controlado, à esquerda e à direita, explodiram as primeiras manifestações públicas depois de 1968, de estudantes e operários. Os operários também começavam a se agitar, cujo melhor exemplo foi a campanha salarial dos metalúrgicos do ABC Paulista. Mesmo sem apelar para a greve, os metalúrgicos denunciaram o arroxo salarial a que foram submetidos pela polícia econômica do governo militar, enchendo novamente as assembleias sindicais. No início de 1977, o general Geisel enviou ao Congresso um projeto de reforma do Judiciário. Para ser aprovado, precisava de 2/3 dos votos, mas a Arena, partido do governo, não tinha maioria absoluta. O governo precisava de votos de uma parte do MDB. Os MDBistas, no entanto, consideraram insuficientes a garantia para os juízes e para o habeas corpus para crime político, e se recusaram a apoiar. Geisel reuniu o Conselho de Segurança Nacional e, em abril de 1977, fechou o Congresso Nacional. Usou a negativa do MDB como pretexto para impor um conjunto de medidas autoritárias que ficou conhecido como Pacote de Abril, tudo com base no AI-5. O Pacote de Abril ampliou os mandatos dos próximos presidentes para 6 anos, suspendeu a eleição direta para governador, que estava prevista para 1978, impôs a eleição indireta de 1/3 do Senado, aumentou o número das bancadas de deputados dos estados menores dominados pela Arena, ampliou as restrições da Lei Falcão sobre a propaganda eleitoral e baixou de 2/3 para a maioria simples o quórum para aprovar mudanças na Constituição. O objetivo principal era evidente: evitar uma nova derrota eleitoral. Depois de afastar o general Silvio Frota do Ministério da Guerra, que ameaçava um golpe de Estado articulado com setores militares que resistiam à abertura, o general Geisel acelerou as medidas de distensão. Em junho de 1978, revogou a censura prévia aos jornais Movimento, O São Paulo e Tribuna da Imprensa. Enviou ao Congresso a Emenda Constitucional número 11, aprovada em agosto daquele ano, que revogava o AI-5, substituindo-o por salvaguardas constitucionais. A oposição considerou-as ainda muito restritivas e votou contra, mas a maioria simples, graças ao Pacote de Abril, foi suficiente para aprovação. A Lei de Segurança Nacional foi abrandada. As penas de morte e prisão perpétua foram abolidas e o direito de habeas corpus foi restabelecido. A revogação do AI-5 passou a valer a partir de 1979. Geisel indicou o candidato à sua sucessão, o general João Batista Figueiredo, e enfrentou grandes divergências entre os militares. Surgiu uma candidatura de oposição do general Euler Bentes Monteiro, que conseguiu unir em seu apoio tanto os setores militares quanto a oposição civil, composta por deputados do Grupo Autêntico, que era a esquerda do MDB, assim como também outros setores da sociedade. O clima era tenso, ainda mais porque o movimento operário se reanimou e já pelo segundo ano promovia grandes greves no ABC Paulista e na capital. O movimento estudantil, que já era protagonista de protestos públicos desde 1977, reorganizou a UNE e fez grandes manifestações, reivindicando a anistia dos oposicionistas presos e exilados e uma Assembleia Constituinte. A imprensa alternativa cresceu exponencialmente no período. Centenas de pequenos jornais se espalharam pelo país com posições críticas à ditadura. Mesmo tendo suspendido a censura prévia em jornais como o Movimento, o governo do general Geisel moveu intensa campanha contra esses veículos, apreendendo edições, processando jornalistas pela Lei de Segurança Nacional, procurando inviabilizá-los com sanções econômicas. Militares praticaram atos de terrorismo, depredando e jogando bombas nas redações e bancas de jornal.
A campanha eleitoral para a presidência foi bastante conturbada, mas graças ao pacote de abril, Figueiredo recebeu a maioria dos votos na eleição indireta no Congresso Nacional em outubro de 1978. O quinto e último general-presidente da ditadura tomou posse em março de 1979 para o mandato de 6 anos. A abertura política foi o nome dado a uma série de ações cujo objetivo era realizar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia nos últimos 2 mandatos do regime militar no Brasil. Entre os anos de 1964 e 1974, o regime militar esteve na mão de 3 generais e viveu seu período de maior endurecimento. A partir da edição de uma série de atos institucionais, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici promoveram o combate aos partidos, militares e organizações da esquerda através de censura, perseguição e até mesmo tortura e execução. Devido ao prolongamento daquilo que deveria ter sido uma rápida intervenção do exército e tornou-se uma longa ditadura, diversos movimentos de resistência surgiram em busca do retorno à democracia no país. O embate entre governo e oposição, durante esses meses e anos, foram marcados por diversos episódios, tais como as greves de Contagem em Osasco, as manifestações da União dos Estudantes, UNE, e a atuação de diferentes grupos de guerrilha urbana, como a Aliança Nacional Libertadora, ANL, e rural, como a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, sem contar com a participação da expressiva ala da Igreja Católica. Após esse período, e em contexto de coexistência pacífica, os Estados Unidos da América passaram a defender a abertura política das ditaduras latino-americanas, algumas que os governos anteriores norte-americanos haviam apoiado, como a brasileira. O slogan que marcou a abertura política foi cunhado durante o governo Geisel, que pretendia realizar o processo de retorno à democracia de forma lenta, gradual e segura. Lenta porque não havia consenso nas Forças Armadas quanto à abertura política. A ala mais radical da linha dura demonstrou por diversas vezes que não concordava com o processo e atentados terroristas contra instituições e militantes de esquerda demonstram a dificuldade desse grupo em lidar com o processo de abertura. A mais marcante dentre as ações de resistência da linha dura foi o atentado ao Rio Centro, em 1981, sobre o qual os militares tentaram de maneira frustrada colocar a culpa em militantes de esquerda. Gradual, porque, como demonstrou o pacote de abril, não era ainda a hora dos militares abrirem mão das eleições indiretas para prefeitos, governadores e para o presidente da República. Nossa democracia era parcial e somente seria plena após a Constituição de 1988. E segura, porque procurou garantir o controle do crescimento da esquerda no poder, evitando que o processo de transição permitisse a eclosão de uma revolução como se havia visto em Cuba e na China. Além disso, trataram de dificultar a veiculação das propostas dos candidatos da oposição através da Lei Falcão. O retorno à democracia deveria garantir também a isenção dos militares de seus crimes praticados durante o regime, o que foi feito através da Lei de Anistia, aprovada no governo de João Figueiredo e que, ao anistiar os condenados por crimes políticos, também anistiou os militares e agentes que operaram de forma ilegal durante a ditadura. Em meio a avanços e retrocessos, o retorno ao pluripartidarismo e a campanha pelas diretas já foram avanços. Ainda que tenha sido aprovado com o objetivo de dividir a esquerda, o pluripartidarismo é um aspecto fundamental em uma democracia, pois permite aos diferentes grupos a possibilidade de representação política. A campanha pelas diretas já, por outro lado, provocou o engajamento político desses grupos em torno de um ideal comum, o retorno pleno à democracia, o que somente aconteceria a partir do voto direto para presidente da República. Outro avanço realizado no período foi a revogação do AI-5 pelo presidente Geisel.
A eleição de Tancredo Neves encerrou essa transição como desejavam os militares. Afinal, foi realizada de forma indireta e por um candidato que tinha aceitação entre parte da bancada do governo. Apesar de Tancredo Neves não chegar a assumir o poder, o governo seguinte demonstrou que a transição conforme o plano dos militares foi realizada com êxito, pois apenas em 2003 um candidato de esquerda foi eleito para a presidência da República. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!